E já sabe, você em casa, como é que as coisas funcionam. Nesta terceira e última parte, começamos por amar o Minho. Portanto, o nosso primeiro destino nesta parte será Terras do Ouro. Hoje vamos amar o Minho na aldeia Campo dos Gerês, com a Diana Fulgêncio. Uma aldeia lindíssima, riquíssima, aliás, no que toca ao património natural e também nas suas artes e tradições. Mas não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma aldeia guerreira, porque outrora as gentes desta terra eram responsáveis por defender a portela do homem. Há isto e muito mais para conhecer com a Diana Fulgêncio. É aqui no município de Terras de Ouro que vou conhecer os cantos e os encantos da aldeia do Campo de Gerês. E esta é uma das aldeias que faz parte aqui do projeto Amar o Minho. E para isso vou mesmo falar com uma pessoa que sente mesmo este amor pela região e, claro, pela sua aldeia, com a professora Carmelita. Muito obrigada por estar aqui connosco a partilhar os seus saberes. Muito obrigada. Acho que não sou a pessoa mais indicada, mais sabedora para estar aqui, mas claro pronto, que sabe. Foi requisitada, cá estou eu. E diga-me uma coisa, então porquê que gosta aqui da sua aldeia? Eu acho que é a terra mais bonita do mundo. Quando mais me afasto daqui, mais tenho vontade de voltar. Fica com saudades? Sempre. Eu não posso ir a todo lado, a todo mundo, que eu não vejo nada tão bonito como esta Já me disse terra. há pouco que já viveu no Brasil? Já vivi no Certo, Brasil. mas voltou aqui para a sua terra. Sim, voltei. Também não me correu bem a vida lá, que estive muito doente. Sim. Pronto, mas tudo bem. Esta é terra linda, como vê as construções, não vê, porque a aldeia fica para lá, são construções de terra ásperas, duras, e tradições que me disse para falar, não é? Sim. Havia moinhos de água, espigueiros, alminhas, igrejas, alminhas, pronto, e mais ou menos. Bonito era, eu tenho saudades desse tempo, era ajuda entre o pessoal. Sim. Aqui, Tem sentido uma grande diferença de ano para ano? Muita diferença. De ano para ano, a diferença começou depois da guerra do ultramar, os moços que iam para o ultramar, imigração e depois a construção da barragem de Vilarinho. Praticamente as pessoas que podiam trabalhar ou arranjaram emprego ou emigraram, não sei o quê, ficaram os velhotes. Portanto, aquela agricultura que se fazia, porque isto era um espetáculo. Sim. Era que tipo de agricultura é que se fazia aqui? O que é que se produzia Milho, mais? feijão, centeio, muito, todos assim, o cereal, mas era mais o centeio. Feijão, hortaliça, produtos hortícolas. Havia as beçadas, sabe o que é uma beçada? Não faço ideia. Uma beçada era quando o pessoal se juntava para fazer uma lavrada, para labrar a terra. Toda a gente ajudava, normalmente. Então, se houvesse uma doença numa família, que não pudesse, que atrasasse o trabalho, o povo todo ia fazer o trabalho. Ia ajudar a fazer o trabalho. Portanto, a beçada, os trabalhos agrícolas começavam em abril. Eu tinha pavor de abril. Eu era pequena, mas tinha pavor. Porque era tirar o estrume das cortes. E então era um carro dentro, à beira da corte, uns a carregar, os outros com outro carro a transportar para os campos. E depois aquelas filas muito direitinhas, porque o povo tinha a mania de deixar aqueles montinhos muito certos. Sim. É para aqui, para acolá, tudo certinho. Pronto. Era penoso, porque era carregado cestos, despejar, era muito penoso. Pronto. Depois em maio era labrar, a lavoura. Labrar as terras, tudo com gado, com vacas, né? Um à frente, outro a tocar, outro ao arado e não sei o quê. Depois de gradar, era de labrar, picavam as seitas, cortavam aquelas fatias de terra e depois gradar, passar uma grade, depois semear e depois de semear outra vez gradar. Olha, era difícil. Era difícil. penoso. Os meus irmãos punham-me a andar à frente das vacas quando era preciso gradar. A terra mole, a gente enfiava, se eles queriam acabar depressa, tocavam aquelas vacas depressa. Era difícil. Pronto. Era difícil. E Pronto. qual é a tradição que ainda tem que mais gosta aqui da aldeia? Ora bem, as tradições foram acabando, não é? Porque, pronto, que antigamente era tudo... Eu gostava de falar das tradições ainda antes, porque para se lavrar e cultivar o milho havia poças longe, levadas que era preciso fazer, e que o povo fazia. Portanto, e aquelas horas de rega, tudo muito certinho, muito direitinho.
depois, acabando a agricultura, as poças foram ficando, os regos foram enchendo, ficando cheios de mato, de urzes e silvas e pronto. Agora, a tradição, que é que aqui há? Agora a vida mudou muito. O pessoal optou, e acho muito bem, por turismo, aventuras, coisas da natureza, atividades de montanha. Alguns viraram para a apicultura. É difícil viver em Campo de Gerês, sabe? É difícil, mas é bom. Mas gosto de viver aqui. É para duros. É para duros, exatamente. E olha, muito obrigada, Carmelita. E agora, lá está, como é para duros, eu agora também vou falar aqui com o Sr. José. O Sr. José, que, vou ser sincera, eu estava ansiosa aqui para falar consigo, Sr. José, porque eu quando estava a fazer aqui o meu trabalho de casa e a pesquisar mais aqui sobre a sua aldeia, eu reparei aqui numa coisa que me chamou logo a atenção, que deve saber do que é que eu estou a falar, da trincheira. A trincheira? A trincheira. Trincheira na Guarda. Trincheira na Guarda. O bocado lá em volta ao monte chama-se Guarda. Guarda. E diga-me então, qual foi o papel aqui que Campo do Gerês e que essa trincheira teve na defesa do território nacional durante as invasões? A trincheira, há 100 e tantos anos, porque a minha mãe era novita e depois estava a tropa, aí assim, Sim. por causa das invasões francesas. E aqui o povo destas redondezas não ia para a tropa, nessa altura. A defesa era defender quem entrava na portela do homem, porque não conhece aqui bem isto. Não conheço, mas já vou conhecer. Sim, seguindo ali a estrada da floresta, é portela do homem. E a invasão era por a portela do homem. E então fizeram a trincheira, hoje está muito desfeita, porque não é do meu tempo que se tirou a pedra, mas quando, nesses tempos, depois queria fazer uma bolsa assim, tira lá a pedra. E depois dali tem a Casa da Guarda lá junto à fronteira, a Casa do Facho em cima, no monte. O que é isso da Casa do Facho? Como? O que é isso da Casa do Facho? A Casa do Facho era para comunicar, porque isto estava ligado a Bouro. Isto estava ligado a Bouro. E não ia para a tropa, a defesa era aqui assim. Aqui na trincheira era a defesa. E depois queria comunicar, não havia telemóvel, Claro. nem telefone, Como agora há. nem carro, nem aviões, nem nada. E depois comunicava dali por o Facho. O Facho é uma mancheia de colmo, acendiam-no e depois de noite, era só de noite, faziam a transmissão dali da Casa da Guarda à Casa do Facho e dali ao Castelo de Covide. De Covide não, que está assim no Monte de Carvalheira. E dali comunicavam a Bouro. Lá, o centro que mandava nisto era Bouro. Sr. José, porquê é que tem este interesse pela história da sua aldeia? Isto antigamente era... Podia-se aqui viver, hoje mal se pode viver. Eu tenho lá um parque de campismo, mas isto hoje está invadido de turismo. Antigamente trabalhava todo mundo, mas passava-se bem, sabe? Sim. Todos tinham um moinho, todos tinham um forno em casa. Eu não sou do forno comunitário, depois era o forno, primeiro o forno comunitário, depois cada um tinha seu forno, cozia-se, e era assim. Sr. José, olha, muitíssimo obrigada por esta partilha de conhecimento e desta história também que temos aqui na aldeia. E eu agora vou falar ali com o Sr. João. Ok. João, eu ia pedir aqui, olá, muito obrigada também por estar aqui connosco e por nos receber também na sua aldeia, porque também é habitante aqui da aldeia. Eu ia pedir para me falar sobre o que é que este projeto, que é bastante importante aqui para a aldeia, que é o núcleo museológico do Campo do Gerês, qual é a importância então dele aqui para a aldeia? Que projeto é este? O projeto nasceu como só um projeto etnológico da aldeia de Vilarinho da Furna. Aqueles dois edifícios ali, eram duas casas de Vilarinho. Isso foi já nos 1984. Vilarinho de Furnas, que é mesmo Vilarinho da Furna era uma aldeia da freguesia do Campo do Gerês. O Campo do Gerês é Campo e Vilarinho. Campo e Vilarinho. E então nasceu o projeto como Museu Etnológico de Vilarinho da Furna. Depois, mais tarde, com o conceito das portas do parque,
instalar dentro desse edifício também uma exposição relativa às portas do parque. Mais tarde, fez-se ali, neste espaço, o Museu da Geira, na Via 18. Foi isso. E agora isto chama-se o Núcleo Museológico. Okay? Mas porquê este nome de Núcleo Museológico? Foram as autoridades ali da Câmara que colocaram o núcleo. A ideia não foi aqui nossa, nós somos funcionários, era de várias valências de museologia. Okay? É isso. E diga-me também, então, como é que é viver aqui? Aqui no campo? No campo, sim. Eu sou do campo, sou natural do campo. É natural aqui? Cresceu aqui também? Sim, nasci aqui, já fui estudar para Braga, mas decidi voltar para aqui que não me via viver na cidade. Sim. E consegui, é uma paz diferente, sim, não é? Sim, é. Cheguei a andar, logo vim da tropa com 5 ou 6 anos com rebanhos também, e senti o que era andar com os animais, especialmente as cabras do monte, tal tempo do dia, por exemplo, um dia de verão de junho, nesse tempo já só havia um pastor, e então passar um dia na montanha a andar com as cabras durante um dia, desde manhã à noite, nos primeiros tempos custava-me, mas depois habituei-me que eu não tinha pressa de vir para casa. Estava a anoitecer quase, até as cabras começam a ficar com medo quando escurece, e parecia que estava perto de mim, junto à minha casa, à minha porta, com hábito. Não se conseguiu desligar aqui disto? Não. Olha, muitíssimo obrigada, João, por nos ter recebido aqui também. Nada. E é assim, em plena Serra do Gerês, que podemos encontrar a aldeia de Campo do Gerês, uma das 24 aldeias que vamos mostrar aqui no Viver Aqui até julho.